O que significa? Tu, a quem Deus tem dado poder, é o que significa o rosto de ouro da estátua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, simbolizado pela prata. O bronze indicam que um terceiro reino virá. Um quarto reino é representado pelo ferro. E os pés da estátua? Significa que o quarto reino, dividido, possuirá um só tempo, a firmeza do ferro e a fragilidade do barro. E a grande pedra é o reino de Deus, que jamais será destruído. Olá, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que está no controle de tudo, aquele que é o arquiteto da terra, aquele que criou o ser humano para um grande propósito e tem chamado para o ser humano realizar coisas grandes aqui nessa terra através dele, para o louvor e para a glória do Senhor, porque a vontade verdadeira do Senhor é salvar toda a humanidade. Amém? Por isso o mundo foi criado, para que Deus pudesse ter um relacionamento com sua criação, com a humanidade. Deus diferencia o ser humano dos animais, porque Deus tem um carinho muito grande pelo ser humano, né? Deus quer se relacionar com o ser humano desde quando o ser humano foi criado. Desde quando o ser humano foi criado, Deus quer se relacionar com ele. Então o que acontece? Foi como Adão e Eva. Deus chamou Adão e Eva, né, para se relacionar com eles. Aí tinha o fruto proibido, que não podia comer daquele fruto, porque era o fruto do pecado, o conhecimento do bem e do mal, que faria com que o ser humano se afastasse de Deus. Quando Adão comete esse erro, mais Eva, ele traz maldição para o mundo, né? E aí Jesus veio para salvar a humanidade e reparar o erro de Adão. Meus amados, Adão fechou a porta da salvação para a humanidade. E Jesus veio para abrir essa porta novamente. Entendeu? Olha, a vontade de Deus é que o ser humano volte para Ele. Para de pecar, para de fazer coisa errada, para de andar no erro, desagradar a Deus. Porque prostituição é pecado, desagrada a Deus. Adoração a outros deuses, ídolos e imagens é pecado, não agrada a Deus. Porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia que adoração a outros deuses e imagens é pecado, está lá. Se Deus não agrada, é porque Deus realmente não agrada disso. Né? Sexo antes do casamento, orgias, tudo desagrada a Deus, tudo isso não é da vontade do Senhor, né? Pessoas iradas que brigam o tempo todo, irmão que briga com o irmão, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que invejam a outro, que quer sempre o mal das pessoas, de outras pessoas. Isso desagrada muito o coração de Deus. O que Deus quer de nós é que possamos ser pessoas humildes, de coração bom, que possa fazer bondade para as demais pessoas, amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Então, e outra coisa, além de você ser bom, pessoa boa, amar o seu próximo como a si mesmo, fazer boas obras, você precisa ser um adorador, porque Deus ama aquele que adora Ele. Como assim? Dar louvores ao Senhor. Diga que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, cante hinos e canções para o Senhor, porque Deus gosta de ser adorado, de ser louvado. É um relacionamento. Como um relacionamento de marido com mulher, marido e mulher, tem que ter carinho dos dois lados, porque senão o casamento finaliza. Então, assim também é Deus. Deus abençoa o seu povo, dá vitória para o seu povo, mas Deus também espera do seu povo fidelidade, adoração, reconhecimento de que Ele é bom, das coisas boas que Ele tem feito na vida das pessoas, porque tudo que nós temos vem de Deus, tudo é bênção de Deus. Amém? Pulando para outra parte agora, por que Deus permite? Por que Deus permite catástrofes acontecer? Primeiro, o mundo em si próprio, as invenções do ser humano, sempre vai cobrar algum preço. Tudo que é feito, seja desastre natural, de barragens, seja desastre natural, de aviões que caem, tudo é a mão do ser humano que construiu, é a mão do ser humano que fez. E sempre vai haver um detalhe que possa trazer esse desastre natural.
Aí as pessoas falam, mas por que que Deus não protege essas pessoas? Por que que Deus deixa isso acontecer? Meus amados, a única coisa que Deus mais se interessa no ser humano é a sua alma. Entendeu? Deus interessa muito na alma do ser humano. Aquelas pessoas que vivem, que num desastre saem vivas, ou aquelas que, igual o desastre do avião, pessoas que chegou atrasadas, não conseguiu pegar voo, sabe? Às vezes as pessoas que Deus permite viver, muitas das vezes, é porque Deus tem chamado. E que tipo de chamado é esse? Chamado para fazer a sua obra, para fazer evangelismo, para usar essa pessoa, para trazer mais pessoas para Deus, porque Deus tem interesse na salvação da alma da pessoa. Entendeu? Se a pessoa morre em Cristo, morre com salvação, ele vai para a glória, vai para Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o que é a vontade de Deus, o que Deus quer para o ser humano ou não quer para o ser humano. Esse mundo um dia, se a Bíblia está falando que esse mundo um dia vai acabar, esse mundo um dia vai acabar. Entendeu? Agora, o que mais importa de todas essas coisas é a vontade do Senhor. É que Deus fez esse mundo com data de validade. Entendeu? Esse mundo um dia vai acabar. E o verdadeiro mundo, né, que é a Nova Jerusalém, que é espiritual, vai ficar no lugar desse mundo aqui. Esse mundo vai acabar um dia. Então, o maior interesse de Deus no ser humano é salvar a alma do ser humano. Naquele avião, eu tenho certeza que tinha pessoas que estavam com um propósito com Deus, que se morreu, foi para junto de Deus. Ah, mas porque Deus permite que crianças morram, meus amados? Crianças são anjinhos de Deus. Entendeu? Crianças são anjinhos de Deus. Ou seja, qualquer criança que morre, eu sei que é difícil para o pai, para a mãe ou para a família ouvir essas coisas, mas cada criança que morre já vai direto para os braços do Pai de Deus, tem salvação garantida. É criança, pessoas que têm problemas de cabeça, que não sabem o que faz, entendeu? Essas pessoas que é inocente, que não tem raciocínio do que é pecado, do que é erro, do que é o mundo, tem salvação garantida. Mas o ser humano, o homem e a mulher que sabe o que é certo, o que é errado e continua no erro, esse precisa buscar a sua salvação. Salvação em Deus. Porque Deus não vai levar para o paraíso pessoas que vivem cometendo erros. Pessoas que é mal, pessoas que é malvadas, pessoas que vivem pecando, traindo a esposa, traindo a namorada, traindo a família, vivem no mundo das drogas, vivem no mundo do erro. Essas pessoas não têm salvação garantida. Precisa buscar pela salvação. E eu te digo mais, cada pessoa dessas que sofre catástrofes, que morre em catástrofes, Deus... Porque quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você entende um pouco do que é a vontade de Deus. Deus não deixa ninguém perecer sem antes dar oportunidade para cada pessoa. Tenho certeza que todas as catástrofes que já houve no Brasil ou que há no mundo, Deus sempre vai dar a oportunidade para a pessoa conhecer Ele, para a pessoa andar nos caminhos dEle, sabe? Mas é difícil, às vezes as pessoas recebem a oportunidade de salvação, mas o mundo é tão prazeroso você beber, você fumar, você ir para prostituição, você ir para as farras, você ir para festa. Isso é tão prazeroso, mas muitas das vezes o inimigo está por trás disso aí mesmo, já justamente para atrair o ser humano e de tirar o ser humano das mãos de Deus. Quando você lê a Bíblia, você entende que existe uma batalha entre os demônios e Deus, porque os demônios não quer deixar o ser humano ir para a glória, ir para o paraíso, uma vez que ele foi lançado, Lúcifer e os demais demônios foram lançados do céu, porque Deus deu oportunidade para eles também, eles não quiseram, foram lançados na terra, e eles fizeram uma vingança contra Deus. Falou assim, o inimigo quer, para vingar contra Deus, ele quer destruir o que Deus mais ama, que é a humanidade. Entendeu? Então deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos culpar Deus pelas catástrofes. Porque muitas dessas catástrofes vêm da mão do próprio homem que criou grandes invenções. E se não for feita uma manutenção direitinho, seja no avião, seja no carro, seja na moto, seja qualquer coisa que for, a probabilidade de acontecer um acidente é alta. Então Deus não tem culpa disso. Mas antes de acontecer algum acidente, alguma coisa com uma pessoa ou outra, Deus sempre dá a oportunidade de salvação para aquele que não é salvo. E aquele que já é salvo, ele vai morrer. Se Deus não tiver um chamado para ele de missão aqui na terra, para ser usado, para poder fazer uma grande obra aqui na terra através dele, Deus leva ele também, Deus salva ele também. Porque, como eu disse, eu repito, Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para buscar o que tinha perdido, o que tinha se afastado da presença dele. Jesus veio para dar oportunidade de salvação para a humanidade, para salvar a alma do homem, não o corpo, não a matéria. Deus quer salvar a sua alma, Deus quer salvar a sua vida, porque é o espiritual que importa para Deus. O material importa também, sim,
Se você orar a Deus, você pedir a Deus, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Se você adorar a Deus, se você for um homem, mulher de Deus, Deus pode te livrar de morte, te livrar de qualquer coisa ruim, te abençoar em todos os sentidos da sua vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa, para Deus o mais importante é a sua alma e não o seu físico. Amém? O que mais importante é Deus salvar você, salvar a sua família. É trazer de volta o homem que caiu em Adão, mas que teve a oportunidade em Cristo Jesus de salvar-se a sua alma. Entendeu? Então o que Deus mais quer do ser humano é salvar a alma. As catástrofes existem, sim, existem, muitas vezes acontece, e muitas pessoas são livres, outras não, mas é porque Deus tem um chamado de obra na vida de uns, e outros que já têm a salvação garantida, Deus já leva, e outros Deus dá a oportunidade de salvação antes que aconteça dele morrer. Agora, se crianças se crianças padecem nas catástrofes, se animais muitas vezes padecem, os animais, segundo a Bíblia, eles não têm alma. Isso é um assunto para outra situação, entendeu? Mas vamos falar do ser humano. Criança. Deus leva a criança porque ela é um anjinho. Tem salvação garantida a criança, entendeu? Obviamente que a família vai sofrer. Mas é uma dor de uma perda que vai passar, né? Um dia essa dor passa, porque Deus fez o ser humano com a capacidade de esquecer a dor, o sofrimento, o passado, né? Mas o que mais importa para Deus é a sua alma. Por isso, o grande propósito de Deus na terra foi trazer Jesus para abrir a porta para a salvação da sua alma. E aquele que faz a vontade do Senhor é salvo e vai para agora no paraíso. Seja no arrebatamento individual, que é no caso de acidente da pessoa morrer, ou seja no arrebatamento geral, no dia em que Jesus vinha buscar e arrebatar o seu povo nessa terra para a nova cidade de Jerusalém, para o seu novo paraíso, para a nova comunhão com Deus, uma vez que Adão e Eva destruiu a comunhão que o ser humano tinha com Deus. Jesus veio para trazer essa comunhão de volta. Então essa é a mensagem do Senhor para o seu coração. Que você entenda de uma vez por todas que Deus não tem prazer na morte das pessoas, mas Deus tem prazer na salvação da alma das pessoas. O físico não importa muito para Deus. Ele pode te salvar, pode te guardar, como muitas pessoas são protegidas. Todas as pessoas que são protegidas é porque Deus tem algo ainda a fazer na vida daquela pessoa. Um mistério que Deus tem. A gente não entende, mas Deus tem um mistério com cada pessoa que existe na terra. Aqueles que Deus não tem muita coisa para fazer na vida deles, Deus quer apenas a salvação deles. Mas aqueles que Deus ainda tem algo para fazer na vida deles, Deus ainda vai proteger. Seja de qualquer tipo de acidente, Deus vai proteger. Entendeu? Porque Deus precisa dele. Como Jonas. O profeta Jonas, Deus chamou ele para uma grande obra. E ele, porque ele não, com medo daquela obra, não queria ir. Ele não gostava também dos ninivitas, onde ele tinha que pregar, porque eram os inimigos de Israel. E ele não gostava, ele não queria ir lá fazer a obra do Senhor. O que aconteceu? Ele falou assim, não, o barco começou a balançar, os marinheiros tudo perecendo, quase morrendo de acidente no mar. E ele falou assim, me joga na água que vai acabar o sofrimento de vocês. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Não precisa explicar muito. Jonas falou assim, me joga na água, porque Jonas preferia morrer do que entregar o recado de Deus para aquela nação que era inimigo de Israel. Aí quando ele se lançou na água, Deus mandou um peixe, o peixe foi lá e engoliu o peixe grande, que não se sabe se era baleia ou se era outro animal da época que pode entrar em extinção, engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias ali no ventre do peixe. Deus não deixou ele morrer. Ao 3º dia, ao Jonas reconhecer que ele estava errado, que ele ia obedecer à voz do Senhor, Deus faz o peixe vomitar Jonas na praia de Nínive, exatamente no lugar onde Deus tinha uma missão com ele naquele lugar. Então, algumas pessoas vão embora mais cedo, porque Deus não tem uma missão específica na vida dela, mas Deus quer salvar a alma daquela pessoa. Agora, outros que não vão morrer, que não acontece no acidente com elas, que no desastre ele escapa, porque Deus ainda tem algo grande para ser realizado na vida daquela pessoa. Como eu sei disso? Porque eu leio a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você entende muito. Porque a Bíblia é um manual da vontade de Deus. Você entende muito a vontade de Deus. Então, lê a Bíblia para você entender a cada dia mais o que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, ou seja, repetindo, Deus não tem prazer na morte das pessoas, porque Deus sabe que famílias sofrem, pessoas sofrem, né? Mas imagina se Deus fosse livrar todo acidente, toda coisa ruim do mundo inteiro. O mundo hoje não cabia de pessoas. Mas o que mais importa, e outra coisa, além do mundo não caber de pessoas, muitas dessas pessoas não reconhecem quando Deus dá o livramento. Deus dá o livramento, muitas pessoas não reconhecem que é Deus que dá o livramento.
Então, às vezes, quando a pessoa vai reconhecer que Deus vai dar o livramento, ou se foi Deus que me livrou, foi Deus que me livrou da morte, glória a Deus, tudo a honra, toda a glória seja dada para o Senhor, aí Deus dá aquele livramento porque tem algo grande para realizar na vida daquela pessoa ainda. Amém? Mas o maior prazer de Deus é a salvação da alma do ser humano. Fica esse recado de Deus para você aqui. Eu sei que ficou meio estendido, ficou um pouco grande a mensagem, mas é de Deus para o seu coração, amém? Depois eu vou estar gravando outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto de tragédias e a vontade de Deus. Fique em paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus.